Bom, gente, seguindo com o nosso livro Mediunismo, vamos falar sobre mediunidade, obviamente, que hoje é um dia dedicado à mediunidade, terça-feira. O Consolador Prometido, a pergunta: qual é a relação entre a mediunidade e o Consolador Prometido por Jesus? O que é propriamente a mediunidade? O que é mediunidade? E aí Ramatiz responde que a mediunidade é um patrimônio do espírito. É a faculdade que se engrandece em sua percepção psíquica, ou seja, se engrandece na percepção da mente, tanto quanto evolui e se moraliza o espírito do homem. Então, quanto mais se evolui o espírito do homem, melhor é a sua percepção psíquica. E, obviamente, mais acuidada é a sua mediunidade. Tá? A sua mediunidade é mais aflorada e, com certeza, muito mais moralizada. A sua origem é essencialmente espiritual, ou seja, a origem da mediunidade, Ramatiz diz que não é do corpo, ou seja, vem do espírito do ser, ou seja, desencarnado, vem antes da gente nascer. A gente já vem com a mediunidade antes da gente nascer, e não da matéria, não do corpo. Eu sempre digo, quem já viu os vídeos, a gente vai lá no YouTube, sempre diz que a gente vem antes de nascer, digo, o que eu quero ser, né? O que eu vou ser quando reencarnar? Eu vou ser professor. Tá, mas eu quero ser mais uma coisinha. Então eu quero ser médico. Então eu estou em professor de médico. Então o que eu vou ser? Vou ser médico. Mas tu tem muita dívida. Tu vai ser médico e médico. O que eu vou ser? Eu vou ser dono de empresa. Mas eu quero pagar mais as minhas dívidas. Tu vem dono de empresa e médium. E assim vem, sempre vem um médium junto com a profissão, né? Que é a questão. E aquilo a gente decide antes de encarnar, né? Eles fazem uma operação magnética no nosso corpo espiritual. Quando a gente encarna no corpo, essa operação no corpo espiritual é transmitida para o nosso corpo físico. E aí as diversas mediunidades que nós vamos ver agora nas próximas telas, vocês vão ver. Então ela não provém do metabolismo do sistema nervoso, ou seja, ela não provém dos nossos nervos, como alegam alguns cientistas terrenos, porque muito se discute que a mediunidade seja, dos cientistas estudam, por exemplo, muitos cientistas estudaram a psicografia e acreditaram que, por exemplo, o Chico Xavier psicografava porque ele conseguia, com sua mente, captar a mente de pessoas vivas através do seu sistema nervoso e psicografava, ou seja, não eram espíritos que estavam ali. Ele, com sua mente, captava pessoas vivas. Eles tentavam provar isso. Ou seja, era uma capacidade orgânica que ele tinha. Então, muitos cientistas tentaram provar a tese. E assim como na época de Kardec, cientistas da época tentaram provar a tese de que a mediunidade era uma capacidade orgânica, que não existiam espíritos. Existia apenas um fenômeno que, se alguém era médium, se existia algum fenômeno, tinha que ser explicado dentro das leis da matéria e ponto. Então, eles criaram vários sistemas. Tá? Então, aqui Ramatiz está dizendo que alguns cientistas querem dizer que a mediunidade é do sistema nervoso, e que está dizendo que não é. Mas, então, a mediunidade ela se enraiza então, na própria alma, onde a mente, a semelhança de eficiente usina, organiza e se responsabiliza por todos os fenômenos da vida orgânica, que se iniciam no berço físico e terminam no túmulo. Desde o início que nós nascemos, já trazemos essa responsabilidade, como a mediunidade nasce com a gente e morre com a gente, né? Geralmente, médiuns que não são ostensivos, que eu sempre digo, médiuns ostensivos são aquelas pessoas que têm aquela mediunidade muito aflorada. São pessoas que vêm no centro espírita, por exemplo, pela primeira vez e já incorporam. São chamados médiuns ostensivos. E aqueles médiuns que vêm no centro 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, aí lá se incorporam. Aí esses não são médiuns ostensivos. São médiuns que se desenvolvem com o tempo. Tudo bem, começou lá com 20, com 30 anos. Não começou desde o berço. E terminam com o túmulo. Às vezes, a mediunidade pode ser cortada.
dependendo de como tu usas a mediunidade, se tu usa mal, se tu vende ela através do cash, né, do money ou do Bitcoin agora, ela pode ser cortada. Né, os espíritos, a outra é do Bitcoin, agora a coisa agora está muito fina. Ou no cartão de crédito, que agora tem também no cartão de crédito, está sendo feito bastante. Aí os espíritos cortam essa capacidade mediúnica e aí acontece o que? Os médios acabam, que eram médios, às vezes videntes, fazem previsões, viam, de fato viam, acabam cortando a mediunidade deles e eles acabam não vendo mais. Mas aí eles acabam fraudando, fazendo o que veem. Ou que fazem trabalhos de magia e aí cortam a mediunidade deles e eles, mesmo não tendo mais o dom de fazer a magia, eles seguem fazendo e as pessoas acreditando neles, mas eles são fraudes, né? Então, às vezes a mediunidade, embora ela, de praxe, ela nasça no berço e termine no túmulo, às vezes ela nasce muitos anos depois e às vezes não chega até o túmulo, infelizmente, né? Mas que bom que ela chegasse até o fim, que não tenhamos ela cortada por nossa indisciplina. Vejamos aqui como se... Aqui segue Ramatiz dizendo que é uma faculdade extraterrena. Aqui está com um probleminha aqui na conexão É uma faculdade extraterrena, ou seja, fora da Terra, fora do plano físico e intrinsecamente espiritual, em sua manifestação no campo de forças da vida material. Ela pode se tornar o elemento receptivo das energias sublimes e construtivas provindas das altas esferas da vida angélica. Olha que coisa mais linda. A mediunidade, ela é um meio de ligação com as altas esferas espirituais. A gente pensa, a mediunidade é só para a gente incorporar espírito doente, é só para a gente incorporar espírito resistente, é só para incorporar espírito maligno. Não. Quantas vezes a gente tem contato com os mentores? Quantas vezes a gente tem a intuição benigna dos trabalhadores da luz? Aqueles calores que a gente sente assim na nuca, assim, gostoso. Isso é uma maravilha. A gente pensa assim, só me dói. Não é assim, gente, todo dia. Ainda ontem nós estávamos falando das dores, né, no nosso estudo, né, que dói. Mas às vezes não é só dores, tem suas benesses e muitas benesses. Eu digo que eu sempre dou exemplo de felicidade numa questão mediúnica que já aconteceu comigo uma vez, quando já fazem cerca de 2 anos, quando eu tive uma passagem mediúnica, uma incorporação mediúnica de um trabalhador da luz, que é uma coisa que não tem como explicar para vocês. Era uma felicidade tão inexplicável que não tem como dizer, é como se tu estivesse no outro mundo, assim. Quando a entidade de luz chega, assim, que tu sente no chakra cardíaco, aquela energia se expandindo e aquela vontade imensa de chorar, porque tem uma alegria imensa e tu te sente no outro mundo. E aí a entidade depois falou, assim, por 1 minuto ou 2. Depois que ela foi embora, eu fiquei, acho que em torno de 5 minutos em prantos, porque eu não conseguia voltar a mim de tão feliz que eu tinha. E eu até hoje não senti felicidade, acho que nem, sei lá, se acontecesse qualquer coisa mais feliz que pudesse me sentir mais feliz que naquele momento. É inexplicável, assim, só você sentindo. E eu posso dizer para vocês, assim, essa uma vez que teve, mais 1 ou 2, 3 que teve depois, vale por muitas vezes outras que a gente tem as dores diárias, às vezes, né? É uma coisa, assim, uma sensação indescritível, que com certeza um dia vocês vão sentir também, gente. Então, essa conexão com as altas esferas é uma coisa linda também da mediunidade. Quando é bem aplicada,
transforma-se no serviço legítimo da angelitude operando em favor do progresso humano. Cada médium que trabalha no bem, na caridade, age em favor do progresso. Cada um age em favor do progresso do seu próprio. E quando age no seu próprio, age em progresso alheio. Sempre, gente. Cada um é um foco de luz. A gente sempre tem que deixar claro. No entanto, como recurso que faculta o intercâmbio entre os vivos da Terra e os mortos do além, é bom porque ele coloca entre aspas os dois, entre vivos e mortos, porque na verdade não existe vivos e mortos, né? Todos estão vivos. Também pode servir como ponte de ligação para os espíritos das sombras, né? Vocês viram que aqui ele comentou com os espíritos angélicos, agora ele vai comentar como meio de ligação com os espíritos das sombras, pois também através desses espíritos eles podem atuar com mais êxito sobre o mundo material. Muitos médiuns que abusam dessa faculdade mediúnica e se entregam a um serviço mercenário, né, Bitcoin, em favor exclusivo dos seus interesses particulares, não demoram em se ligar imprudentemente às entidades malfeitoras de planos inferiores, de cuja companhia dificilmente depois eles se conseguem libertar. É muito difícil alguém que faz uma ligação com o espírito das trevas conseguir depois se libertar dele, porque eles ficam como que casados. Um casamento que a gente faz no civil religioso, um médium quando se alia a um espírito das trevas é a mesma coisa, porque assim como o espírito dá para o médium às vezes coisas materiais, que eu quero um carro novo, aí aquele espírito vai lá e consegue o carro novo para o médium. Aí o espírito também pede para ele alguma coisa, eu quero isso, né? Aí vai lá a pessoa, então fica um casamento que vira uma vida inteira. Então dificilmente aquela ligação consegue se desfazer. Agora, gente, nós vamos começar uma parte bem interativa. Eu vou perguntar para vocês, cite exemplos de como os espíritos das sombras, espíritos das sombras que nós falamos na tela anterior, espíritos resistentes no mal. Para deixar claro para todo mundo, espíritos resistentes no mal, não foram espíritos que foram criados assim, né? Conforme mencionado anteriormente, podem se utilizar de médiuns, mesmo que esses sejam inconscientes do processo a que estão sendo submetidos. No caso, a pessoa é médium e está sendo utilizada por esses espíritos das sombras. Mas ela pode estar sendo utilizada por esses espíritos das sombras, sabendo que está sendo utilizada ou não. E eu quero que vocês me deem exemplos de como esses espíritos podem se utilizar através da mediunidade. Pense. Tic-tac, tic-tac. Pergunta valendo R$1 milhão. Através do pensamento, através da intuição, Isso. sentimentos que vão brotando e aflorando. Sentimentos podem ser positivos, claro, ideal, mas também sentimentos negativos. Estou só esperando. Só. Não vou falar. Não, ele só lê, obrigada. Mais exemplos? A nossa maneira de agir. Se nós só pensarmos no mal, quem nós vamos atrair junto conosco? É verdade. Se nós pensarmos no mal, o que a gente vai atrair? São coisas ruins. Só anjos e arcanjos. E às vezes a gente se fixa naquilo ali. E Com aí eles certeza. tomam conta. Tomam conta. Mas na questão mediúnica, gente, pensem em médiums. Pensem em médiums que trabalhem com a mediunidade. Eu quero que vocês centralizem a resposta de vocês nisso. Foi com essa intenção que eu fiz. Pensem em médiums que trabalham com a mediunidade e usam essa mediunidade de forma... pode ser mercenária ou não. Utilizem mal essa mediunidade. E atraiam espíritos das sombras. Eu quero que vocês citem exemplos. Pode influenciar o médium
a pessoa, no caso, achar que é uma entidade, não é, Sim, né? a coisa... Se passar por uma entidade, não é. Exato. E às vezes fica tão idêntico que o outro que tá, jura que é uma entidade, na realidade não é. Acontece. E até fala coisas verdadeiras como se ele fosse realmente verdadeiro. É, Eles enganam, sim. engano, é. A fascinação também. A aparece. fascinação, Fascinação eu acho muito perigosa. fascinação é a coisa mais É a perigosa. vaidade, E né? é a mais fácil. Eu sou eu faço fazer o que eu quero com fulano, não é assim. Agora eu tenho as respostas na próxima tela. Algumas respostas, né, gente? Vocês estão falando algumas coisas que já estão na próxima tela, que eu não vou... Vaidade Vaidade. de alguns médios. Pode Vaidade de levar alguns com certeza médios. isso. O médium achar que é 100% perfeito, né? Não se criticar. Eu acho que o médium tem que estar sempre se criticando. Uhum. Sempre na dúvida. Eu penso assim, pelo menos. Sempre. Sempre Será estudando, que é ou né? Se será que não é? questionando. Se perguntar, isso é meu ou não é meu? É. Eu me pergunto muito. Eu me pergunto muito quando eu trabalho na mesa, isso é meu ou é da espiritualidade? Mais algum exemplo? Então tá, vamos aqui avançar a tela. Eu dei só 4 exemplos, porque foi o que eu fui me lembrando no momento, gente. Exemplos de médiuns que estão sendo utilizados por espíritos das sombras. Eu botei 2 exemplos de forma mercenária e 2 exemplos que não são de forma mercenária. Um de forma mercenária. Chefes de terreiro que aceitam trabalhos para interferir no livre-arbítrio dos homens, tá? São os famosos trabalhos de amarração, trabalhos para união, trabalhos para desmanchar casamentos, trabalhos para fazer as pessoas morrerem, sofrerem acidentes, para pessoas Para negócios, trancar. trancar os negócios, torcerem o pescoço, cair nos cabelos, Vamos para o suicídio. suicídio, matarem o cônjuge. É que na verdade eles mexem muito com o anjo de guarda da pessoa, né? Eles fazem horrores. O anjo de guarda da pessoa, ele por ser um espírito superior, ele é intocável. E cai fora. Eles mexem. Ele é Deixa intocável. o livre-arbítrio, Eles né? tiram então da limitação. Ele é intocável. Eles mexem com a pessoa, porque o espírito guardião da pessoa, por ser um espírito de luz, ele não tem vibração baixa, ele não consegue ser atingido por esse tipo de trabalho. Tá? Isso é importante deixar claro, gente. Bom, mas complementando aqui, gente, chefes de terreiro, vamos falar, claro, o que eu gosto de deixar sempre claro, são casas que às vezes tomam nomes das religiões afro e não são, tá? Eu sempre gosto de deixar em respeito às religiões africanas, né? Porque a gente sempre tem que respeitar a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé e a nação africana, que eu sempre falo, que às vezes tem religiões que fazem trabalhos de magia negra e se utilizam dos nomes